Essa daqui é uma história logo quando eu comecei a trabalhar com bolos, né? Eu acho que devia ser o meu segundo ou terceiro bolo festivo, né? Bolo de festa. Era um bolo, não me lembro agora, de 15 ou 20 fatias. E fica um pouco distante daqui onde eu moro, o bairro, né? Para quem não é aqui do Rio de Janeiro, vou falar mais ou menos o tempo. Quilometragem eu não sei muito, mas mais ou menos a distância, o tempo, né? Em torno mais ou menos de 40 minutos daqui aonde nós produzimos até a entrega da casa do cliente. Eu entreguei o bolo para a pessoa que fazia as minhas entregas e passei as orientações que eu informei aqui. Sempre pegar a caixa por baixo, né? Eu coloquei o bolo no chão do carro já para que a pessoa que fazia o transporte não ter que fazer isso, né? Ela só iria pegar na caixa na hora de entregar para o cliente, pegando a caixa por baixo e com o ar-condicionado do carro. Ok, perfeito, né? Orientação, não dar freada brusca, não passar rápido no quebra-mola ou lombada, fazer curvas, né, com cuidado, devagar. O bolo chegou lá intacto, perfeito. Um detalhe, não são essas caixas daqui que eu uso para bolo de festa, mas só para exemplificar, as caixas de festas, elas têm três partes. Ela tem a tampa, ela tem o fundo e ela tem a lateral, que fica aqui, que é um quadrado vazado, tanto embaixo quanto em cima. E aí ela fecha dessa maneira. E a orientação, sempre pegar a caixa por baixo. A pessoa que estava transportando chegou no local, o cliente veio, a pessoa que estava transportando pegou a caixa por baixo, entregou para o cliente, mas não passou as orientações que eu havia passado para ela. O que o cliente fez? Pegou a caixa pela lateral. O que eu falei para você? As nossas caixas de transporte de bolos festivos têm três partes. O fundo, a tampa e a lateral. Quando ela pegou pela lateral, o que aconteceu? O bolo caiu. Como as laterais, como o fundo, ele tem essa lateral daqui altinha, o que aconteceu foi isso. Opa, caiu assim e ficou. Mas ficou descoberto. A pessoa que estava fazendo o transporte imediatamente entrou em contato comigo. Eu fiz questão de falar com o cliente, pedir mil desculpas pelo acontecido, né? E falei que iria estar fornecendo um outro bolo para ele, né? Porque a princípio ele não quis receber aquele bolo, tá no direito dele, correto, perfeito, né? Porque houve um acidente. E aí vocês podem perguntar, mas quem é a culpa? Da confeiteira ou do cliente? Vamos chegar lá. E, enfim, o bolo, graças a Deus, não era para uma festa. O cliente queria apenas comer um bolo festivo, um bolo massa, recheio e cobertura. Queria comer e pediu, encomendou. E no dia seguinte, prontamente, eu entreguei o bolo lá para o cliente. E a partir daí surge, né, uma lição, um aprendizado, na verdade, né? E que desde então eu passei, antes do cliente receber o produto, meia hora antes, 30 minutos antes, caso ele não faça a retirada, o meu cliente ele recebe algumas orientações minhas, né, de como está transportando também esse bolo, porque ele pode estar recebendo o bolo, mas o evento não ser naquele local, sem outro, né, ou no momento em que ele for tirar da refrigeração e levar até a mesa. Então é um transporte. Então, de como está transportando, como está pegando essa caixa e como está armazenando caso sobre, né, bolo. Né? Eu informo como ele pode estar consumindo ele, deixando apenas na geladeira, ou caso ele queira congelar, eu também passo essas orientações. Então, ficou um aprendizado. Claro, tive, inicialmente, estava começando, não me lembro direito se era meu segundo ou terceiro bolo festivo. A primeira coisa que me veio à mente foi, opa, gente, e agora? Acabou tudo, né? Será que esse cliente vai me difamar, né, na internet? Porque a internet você postou
em poucos segundos já disseminou, né? Mas enfim, graças a Deus isso não aconteceu, né? Hoje em dia, esse cliente já me indicou para vários outros amigos que compram bolos comigo, elogia sempre os meus bolos, compra os meus bolos, né? Mas nem todo cliente age da mesma maneira, né? Tem a mesma atitude. Então, o que eu posso falar para quem está trabalhando com confeitaria, quer trabalhar com bolos, ou pretende trabalhar, né, ou já trabalha também, né, é assim, sempre passe as orientações para o seu cliente, né, por mais óbvia que seja para você. Porque eu sempre imaginei, ninguém vai pegar uma caixa de bolo pela lateral, vai pegar por baixo, primeiro, porque é pesado, né, e a lateral pode ser mole. Então, eu não posso não aguentar o peso, eu vou querer apertar para tentar segurar o peso, vou acabar estragando a decoração do bolo. Mas nem tudo aquilo que é óbvio para mim é óbvio para o cliente, ou até mesmo o cliente não sabe, né? Muita gente não sabe, né? Imagina que possa ser aquela caixa de transporte, quando vem um fogão, uma geladeira, que é aquele papelão bem duro, bem rígido, firme, né? Mas não. Então, assim, sempre deixar claro, né, todas as informações. Aquilo que você achar que não tem importância, tem importância sim. E isso faz com que você perca dinheiro, né? Então, você que está na confeitaria ou quer entrar para esse ramo, né, de bolos, tem que minimizar os gastos da melhor maneira possível, né, e de forma que isso não aconteça. Porque foi um gasto não só dos insumos que eu gastei para a produção, mas foi um gasto das minhas horas de trabalho, um gasto do material de limpeza, né, um gasto extra que eu tive, né, para poder pagar a pessoa para fazer uma nova entrega lá. Óbvio que eu não cobrei isso do cliente, porque isso foi uma falha minha de achar que era claro, né, de que não se pega a caixa pela lateral. E como eu não expliquei isso, né, a falha foi minha e eu compensei o cliente com outro bolo e acrescentei mais um mimo para ele, né, como forma de desculpa, junto com a carta que segue sempre junto a todos os meus bolos.